Vamos ler a palavra, João capítulo 5. João capítulo 5. E nessa noite nós vamos estudar como que nós podemos vencer a estagnação, o comodismo, a indiferença através da palavra de Jesus. Nós vamos ler um dos textos mais bonitos da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, a cura no tanque de Betesda. João capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler do verso número 1 até o verso número 16. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, porém, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Verso 8 diz assim: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. Esse texto começa com um contraste. Havia uma festa em Jerusalém. Havia um grupo de pessoas felizes. Por outro lado, no tanque de Betesda, perto da porta das ovelhas, tinha uma multidão de pessoas tristes, doentes, inválidas. E assim é a nossa vida, assim é o dia a dia de toda pessoa, de todo ser humano. Nós temos, de acordo com Eclesiastes, tempos de riso, há tempo de sorrir, mas todos nós também temos tempos de chorar, de quebrantamento. Essas pessoas estavam felizes. Quantas pessoas estão felizes hoje? A Bíblia fala da alegria, que a alegria é fruto do Espírito Santo, amém, queridos? A alegria é um fruto da bênção de Deus na vida da pessoa. Jesus falou que nós somos bem-aventurados, muito felizes, encharcados de alegria. Tem gente que não consegue comemorar nada, tem gente que não consegue celebrar. Isso está repreendido em nome de Jesus. Já viu gente derrotista? O prazer do pessimista é ver o outro triste. O prazer, ele se realiza vendo o outro chateado, aborrecido. Uma vez, perguntaram para Jesus assim: Jesus, os seus discípulos não vão jejuar?
O que Jesus respondeu? Ele falou: olha, o noivo está com eles. Um dia o noivo vai ser retirado e aí eles vão jejuar. Mas vocês acham certo chorar na hora da festa, na hora das bodas, na hora que o noivo está presente? Então, que nós possamos aprender essa lição também, em nome de Jesus. Aprender a comemorar uma formatura, a aprender a celebrar o aniversário, a aprender a celebrar uma conquista que Deus nos dá com gratidão no coração. Quem recebe essa palavra essa noite? Era uma festa. João, ele aplaude o nome de Jesus. Essa tristeza, depressão, não. João fala de festas. João fala de 6 festas. Ele cita 3 Páscoas, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 11. No capítulo 7 ele cita a festa das cabanas. No capítulo 10 ele cita a festa da dedicação. E no capítulo 5 não fala qual é a festa, mas era uma festa. Agora, tinha ali, na porta das ovelhas, esse lugar existe até hoje, o tanque de Betesda. Quando você ir lá em Israel, vai ser uma bênção a sua viagem. Você vai conhecer lá o tanque de Betesda, ele tem até hoje. Neemias cita o livro de Neemias, a porta das ovelhas, onde ficavam os rebanhos. E ali tinham pessoas tristes, doentes, inválidas, enfermas, que esperavam ali um agito nas águas. Então, da mesma maneira, existem pessoas que podem estar aqui essa noite tristes, um momento de luto. E aí o que é o certo no momento de tristeza? Lamentar diante de Deus. O lamento é a resposta da pessoa de fé diante do momento difícil. É diferente da murmuração. A murmuração é um pecado. É quando eu começo a praguejar, reclamar. Tudo que faz está ruim. Está chovendo. Deus mandou dilúvio hoje. Aí faz sol. Deus mandou inferno agora. Aí venta. Deus, esse vento gemendo. A pessoa está endemoniada, não tem explicação. Tudo que faz está ruim. Então, longe do nosso lábio a murmuração. Agora, aconteceu um acidente, aconteceu um momento difícil. A Bíblia fala: vamos chorar com os que choram. Jesus chorou na morte de Lázaro. Então, esse texto ele é muito rico, porque ele começa então com o contraste. Há tempo de sorrir e festejar, há tempo de lamentar. Mas aí tinha uma coisa errada. Por quê? O problema não é o dia feliz, o problema não é o dia triste. Quantos estão entendendo? Amém, amém, amém? O problema é uma vida inteira estagnada, apática, acomodada, preguiçosa. Porque ali no tanque tinha um homem, está escrito no verso 5, que estava no mesmo lugar, parado, na mesma situação, há 38 anos. Aí não pode. Uma coisa é um dia você está feliz, outro dia triste. Outra coisa é um servo de Deus, uma serva de Deus, viver apático, viver sem gosto. O que Jesus falou? Se o sal perder o seu sabor, não serve para mais nada. Uma vida desbotada, uma vida, eu não estou falando de um dia, eu não estou falando de um momento, eu não estou falando de uma situação, de uma estação, de um deserto. Eu estou falando de 38 anos, 13.680 dias parado no mesmo lugar. Essa é uma noite que Deus vai nos tirar de toda a estagnação. A palavra de Deus essa noite, nós vamos estudar esse texto, porque nesse texto existem princípios de Deus, para mim e para a sua vida, para mim e para a sua família, para quebrar e nos tirar desse marasmo pelo poder de Jesus. Aí não dá. A pessoa está olhando, tem uma casca de banana lá na frente. Ai, eu vou cair. Vai para o lado, infeliz. A pessoa acostumou a reclamar. Quem está entendendo? Um dia, Lucas, eu estava descendo assim para almoçar na faculdade de Direito da PUC lá em Minas, onde eu me formei. Eu estava com meus amigos descendo a escada assim para o refeitório, e eu escutei
uma funcionária falar com a outra assim da faculdade: puxa, eu podia ter 10 reais para comer um negócio ali no bandejão. Eu escutei ela falar isso, aí eu voltei, ei, eu tinha uma nota de 20 reais, eu dei para ela: querida, pega aqui, come um negócio ali no refeitório, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E eu desci e escutei ela falar assim: por que eu não pedi 50? Pelo amor de Deus. O ser humano é triste. Ser humano, você quer ajudar, a pessoa reclama de tudo. Que Deus nos livre disso. Jesus passou naquele lugar. E o verso 6 diz que quando Jesus ficou sabendo que tinha uma pessoa estagnada, aí a misericórdia dele, a graça dele transbordou. Esse é o nosso Senhor Jesus. A misericórdia dele, quando ele ficou sabendo, ele foi lá falar com esse homem. Esse é o nosso Senhor Jesus, que nos ama, que nos conhece, que se interessa por nós. Não dá para você viver estagnado, não ora mais, não consegue vir fazer uma oração na igreja, tudo que faz é arrastado, tudo que faz, vai cair tua mão, vai cair tua boca se você orar, não consegue, acostumou praguejar, acostumou ficar encostado. Você é um parasita. Teve uma mulher da igreja que ela veio falar comigo assim: pastor, ora pelo meu noivo. Eu falei: por quê? Nós estamos 10 anos noivo, pastor. Eu falei: quê? 10 anos? Eu perguntei para ela: mas irmã, a irmã ainda ama ele? Não, pastor, eu só me acostumei. Misericórdia. Hoje eu sei que Deus vai fazer mudanças aqui. Jesus, ele fala 3 coisas para aquele homem. Primeiro, ele chega e fala assim, verso 6: você quer ser curado? Primeira coisa no tratamento de Jesus com aquele homem, ele quis tirar o vitimismo daquele homem, o coitadismo daquele homem. Ele dá àquele homem uma oportunidade de falar, de expressar. Ele chega e pergunta direta, explícita, clara e didaticamente: você quer ser curado? E o homem já começa com a lamúria: ninguém me coloca, toda vez alguém pula na frente. Olha que situação miserável. Você quer ajudar a pessoa não se ajuda, a pessoa estagnada, a pessoa não fala, a pessoa anda para trás. Você quer trazer a pessoa para frente, a pessoa começa a andar para trás. Eu me lembro quando eu fui tentar minha primeira entrevista de emprego para o escritório, é o estágio obrigatório. Eu era estudante de direito, 2004, eu 17, 18 anos, eu era magrelinho, gente, magrelinho. Eu tinha que passar 2 vezes para fazer sombra, uma vez no lugar assim. Magrelinho, eu cheguei para fazer a entrevista. Quando chegou a minha vez, eu entrei na sala para ser entrevistado. A doutora Janaína era o nome dela. Ela estava desesperada, ela estava assim, ó, na mesa, assim, assim, ó. Ela olhou para mim, não falou paz do Senhor, boa tarde, falou nada. Ela já perguntou, ela falou assim para mim, reclamou assim, ó: rapaz, você acredita que o último candidato que sentou aí, ele não sabia responder o que é um protocolo? E eu, gente, não tinha a menor ideia do que era um protocolo. Eu estava no primeiro período. Eu virei para ela e falei assim: protocolo? Quem não sabe o que é um protocolo? Eu falei, eu não sei, mas eu aprendo. Ela olhou para mim assim: gostei, você é burro igual os outros, mas é esforçado. Eu vou te contratar. Eu fui contratado, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus chegou para aquele homem e falou assim: você quer ser curado? Eu não consigo, ninguém me coloca na água e não sei o que. Primeira coisa que Jesus quer tirar da sua vida, olha, entra ano, sai ano, entra dia, sai dia. Jesus quer te tirar do vitimismo. Na palavra de Deus, a condição humana não é condição de vítima, é condição de pecador e pecadora, de culpado e condenado pela sua rebeldia diante de Deus. Claro que existem as lutas da vida, mas a palavra nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Antes da boa nova, tem a má nova, a má notícia: nós somos pecadores, nós somos responsáveis. Quem lê a Bíblia entende que é responsabilizado, tem uma ética na palavra de Deus. Você é responsável pelos seus atos, nós somos responsáveis pela nossa, traição diante de Deus, viramos as costas para o Criador. Mas graças a Deus por Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você para de falar, aplauda o nome de Jesus, você para de dizer: eu sou um coitadinho. Não, eu pequei, eu estou errado. Jesus ele confronta para ajudar. Tem gente que não pode falar nada, a pessoa derrete, a pessoa é dodói, a pessoa não tem condições. Segunda coisa que Jesus fala, ele diz: levanta, pega a maca e anda. Depois de confrontar, Jesus dá uma ordem, e as ordens de Jesus nos curam, as ordens de Jesus nos libertam, as ordens e os comandos, as direções e diretrizes que Cristo dá para nós, transformam a nossa vida. Ele diz: você está sendo carregado? Pois agora eu vou te dar uma ordem, e você vai ser capaz de obedecer essa ordem. Levanta, pega a maca e anda. E ele levantou, pegou a maca e andou. Jesus capacitou, tirou, arrancou ele daquele lugar. Olha, não importa quanto tempo você está estagnado, Jesus pode te mudar hoje, agora. Eu estou 38 anos, não interessa, hoje Ele pode mudar a sua situação. E a terceira palavra que Ele dá para aquele homem, no verso 14, Ele encontra aquele homem depois no templo. É significativo, não é? Ele estava lá, sujo, no meio das ovelhas, no meio de um tanque com animais. Ele estava lá na urina, nas fezes, jogado no chão. Aí Jesus falou: levanta, pega a maca e anda. E agora Jesus encontrou onde ele estava? No templo. É significativo que mudou o lugar dele. Ele estava num lugar de dor, num lugar fedido, sujo. Agora ele está no templo, lugar de adorar a Deus. E Jesus vai para ele e fala, encontra com ele de novo e diz assim, a terceira coisa: olha, não peque de novo, para que não te aconteça algo pior. O pecado paralisa a nossa vida. O pecado, ele então pode nos deixar em uma situação pior. Olha o que Jesus fala: poderia acontecer com aquele homem algo pior do que ficar 38 anos parado. Esse que é o inimigo. Mateus 12, Jesus fala assim: quando um espírito imundo sai de um homem procurando descanso. Presta atenção, tem gente que é tão insuportável que até o espírito imundo tira férias da pessoa. Ele foi procurar descanso. O espírito imundo, Jesus falou, Mateus 12, o espírito imundo saiu procurando descanso. Ele encontra, sim ou não? Ele voltou com 7 espíritos piores. E a situação daquele homem, ele encontrou a casa arrumada, varrida, mas vazia. E a condição daquele homem ficou pior do que o início. O objetivo do inimigo é te destruir. A palavra nos ensina que ele se traveste de anjo de luz para te ludibriar, que ele é astuto como uma serpente, que ele tem dardos inflamados, mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Jesus nos chama então para a santidade. Quando Jesus toca o leproso, não é Jesus que fica com lepra, é o leproso que é curado. E Jesus fala: fique santo agora, fique puro, continue, conserve, não peque mais, para não acontecer uma coisa pior. O texto deixa implícito que a situação de paralisia daquele homem tinha relação com o pecado dele. Eu quero destacar então, meus amados irmãos, nesse texto tão rico, é ou não é um texto maravilhoso? Nesse texto tão rico, esse texto tão rico da palavra de Deus. Esse homem, não dá tempo de estudar o capítulo todo, mas esse homem, ele representa a nação de Israel. Esse homem, como Jesus vai depois discutir com os líderes religiosos hipócritas, esse homem era um retrato de uma nação paralisada.
de um país que já não louvava a Deus de todo o coração. E Jesus então vai confrontar essa liderança. Esse homem, sabe quantos anos ele está? 38 anos. Eu pedi, não sei se tem como colocar o verso de Deuteronômio, capítulo 2, verso 14, porque lá diz que quando completaram 38 anos, que os israelitas estavam no deserto, morreu a geração inteira. 38 anos. 38 anos não é um número aleatório nas Sagradas Escrituras, é o número de anos, de acordo com Deuteronômio, capítulo 2, verso 14. Olha lá, passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e chegamos à nossa travessia no vale de Zered, período no qual pereceu todo o acampamento todo, 38 anos, o período que o povo ficou então reclamando, praguejando. Quantos estão entendendo? Representa uma nação paralisada. E eu quero então destacar aqui pelo menos 4 coisas então, 4 áreas da nossa vida, de acordo com esse texto, que podem ficar paralisados. Por que nós ficamos paralisados? E nós vamos orar para que Deus nos liberte em nome de Jesus, para que Deus então te liberte. Primeira coisa então, primeiro obstáculo que pode paralisar a nossa vida é a falta de arrependimento. Primeira coisa que pode paralisar um empresário, uma família, um ministério, a falta de arrependimento. Uma vida no pecado, uma vida com a consciência cauterizada. Jesus disse para aquele homem: olha, não peque mais. Por quê? Porque o pecado é um atraso na sua família, o pecado é um atraso no seu casamento. A palavra de Deus diz: enquanto eu mantive escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Sabe algo que pode mudar a sua vida essa noite? Você se arrepender dos seus pecados. Nós vamos orar daqui a pouco e você falar com Deus: Deus, eu me arrependo, eu não quero mais andar nessa imundícia. Sabe qual que é a diferença do porco e da ovelha? É que se a ovelha cai na lama, ela vai balir, ela vai latir, rugir, gritar, mas ela não vai ficar na lama, porque o lugar dela não é na lama. Agora o porco, ele vai se revolver na lama. Então você faz parte do aprisco de Jesus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender das ilusões que o pecado coloca diante de nós. O pecado promete liberdade, mas o que ele traz na prática é escravidão. Ele promete felicidade, mas o que ele traz na prática é depressão. Tem 21 anos que eu prego a palavra de Deus. Eu sou ministro ordenado há 16 anos. E em todo esse tempo, aconselhando pessoas, ouvindo pessoas no gabinete, orando com pessoas no leito de morte no hospital, eu nunca vi uma única pessoa que se arrependeu de viver em santidade. Eu nunca vi um servo e uma serva de Deus que falou assim: eu perdi meu tempo. O que eu já vi foi o contrário. Pessoas que falaram: por que eu não servi Deus? Eu joguei minha vida no lixo. Em nome de Jesus, você não é salvo por sangue de bode, você não vai salvo por sangue de galinha. A palavra de Deus diz que nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É Jesus que perdoa pecados. Então essa pandemia, essa confusão, e você fala uma coisa e você diz outra. Primeiro lugar, vamos nos arrepender. Hoje é noite de fé, hoje é noite de milagres, é um culto de oração, é um culto de clamor, é um culto onde nós estamos despejando a nossa alma diante de Deus. Deixa o peso aqui. Jesus pode te limpar. Quem recebe essa palavra? Amém, amém, amém. Número 1, falta de arrependimento. Vamos nos arrepender. Número 2, sabe outra coisa que paralisa a minha e a sua vida? Os ambientes. Os ambientes. Por quê? Porque aquele homem, quando Jesus fala com ele assim: você quer ser curado? O que ele responde? Ninguém me coloca no tanque. A fé dele está no tanque.
A fé dele está num lugar. Ele não fala hora nenhuma de Deus, ele não olha para Jesus, ele fica falando, ele confia num tanque. E quantas pessoas começam a colocar e depositar a sua fé, a sua confiança, a base da sua vida em ambientes? Não são ambientes que salvam, é a presença de Deus, é Cristo Jesus que é o Salvador. Ah, mas eu gosto de ficar aqui ouvindo pregações. Gente, Herodes gostava de ouvir pregações. Herodes gostava de ouvir João Batista pregar. Herodes gostava, todo podcast de João Batista, ele era o primeiro que escutava. Podcast Voz do Deserto, ele ia lá e escutava. Ele ouvia. Adianta gostar de ouvir pregação? Sim ou não? Sabe por quê? Porque depois ele mandou decapitar João Batista e servia a cabeça dele num prato, numa bandeja. Porque não é o ambiente que salva. Gente, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, e só misericórdia de Deus na minha vida. 4 avós, meu avô, minhas avós, meus 4 bisavós, minhas 4 bisavós, servos de Deus. Aí em casa o pastor, o cachorro é pastor belga e o outro é pastor alemão. Não é o ambiente, não é a família, não é o sobrenome que salva, é o sangue de Jesus que salva. Ah, mas eu sou muito educado, eu fui criado numa família educada. E a sua vida fica paralisada, porque a tua fé depende do ambiente de educação. Sem Jesus, sabe o que acontece? Você vai educadamente para os quintos dos infernos, educadamente. Na sua vez, Satanás, eu posso ir? É minha vez? Eu não quero furar a fila de ninguém. Aí você vai na sua vez para os quintos dos infernos, porque não é educação. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ah, não é o dinheiro que salva. Aplauda o nome de Jesus. Ah, eu quero estar no ambiente com todo mundo bonito, todo mundo arrumado, todo mundo endinheirado. Não vai salvar. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não é o ambiente que salva. Judas estava lá no meio de Jesus. Ele entrou na porta estreita? Não entrou. Fim trágico. Tirou a própria vida. Então, tem 12 pessoas. Um era Judas Iscariotes, um era Judas. Juntaram 6 pessoas, já tem a cota de meio traidor. Você já fica esperto já. Porque não é estar no meio, do lado de Jesus. Você pode ficar na frente da porta estreita e não entrar na porta estreita. Por isso que Jesus falou: entrai pela porta estreita. Não é, meu amado irmão, minha amada irmã, é a beleza. Ah, eu quero ficar perto das pessoas bonitas. Eu sou feio, eu quero ficar perto de gente bonita. E malha. Já viu o cara forte, o cara top, fortão. Ele tem batata da perna. Eu tenho um purê, meus irmãos, dá uma olhada nisso aqui. Quem crê que não são os ambientes, mas é Jesus que salva. E aí você fica em ambientes que vão te paralisando, vão sugando você. Você vai parar, sabe onde? Na roda dos escarnecedores. Era para ser uma bênção, era para você estar pregando aqui essa noite, mas os ambientes foram paralisando, igual aquele homem, ficou a vida inteira confiando num tanque. Eu oro, sabe, gente, para que hoje Deus te dê discernimento. A minha oração é que Deus abra os nossos olhos, o meu, os seus olhos. Que tipo de ambiente não contribui com nada na nossa vida? Ambientes virtuais, e você fica colocando a sua expectativa. Meus amados irmãos, eu não conheço uma pessoa que vive em roda de escarnecedores e é feliz. Sabe, não é porque também nós estamos no ambiente religioso. Jesus foi tentado no pináculo do templo. Jesus foi tentado no templo. Templo é lugar de tentação. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. A minha oração então é que Cristo liberte a sua vida de lugares. Aquele homem saiu dali e foi liberto. Sabe uma terceira coisa que paralisa a nossa vida? As decepções com as pessoas. A Bíblia fala muito sobre isso. O homem falou para Jesus assim: Jesus, ninguém me coloca. Toda vez alguém entra na minha frente, ele é muito preocupado com a vida dos outros, percebeu?
Isso paralisa a sua vida. Quando você sabe viver a vida de todo mundo, só não sabe viver a própria vida. A pessoa sabe educar o filho do pastor, ele não sabe educar o próprio filho dele. A pessoa sabe o que o pastor tem que fazer com o dinheiro, com a influência, com isso, com aquilo, mas ele não consegue tomar uma decisão sozinho. Ele não consegue gerir a própria vida. Ele não consegue. Então, meus amados irmãos, eu também oro essa noite para que Deus nos alerte das nossas companhias. Se às vezes você se tornou dependente, abusado por alguém, escravizado à opinião de pessoas, e sua vida não anda, sua profissão não desenvolve, você não amadurece, você não melhora. Por quê? Porque está em teias erradas, e fica preso no passado, e fica, ninguém me ajuda. Olha, ninguém vai te ajudar mais do que Jesus, o único que pode. Aquele homem coloca uma fé desproporcional. É claro que as pessoas são uma bênção. Você só está aqui hoje porque Deus usou alguém para te abençoar. Alguém falou de Jesus para você um dia, o seu pai, a sua mãe, um pregador, um amigo no trabalho, um vizinho, um primo, alguém andando na rua. Deus usou alguém que escreveu um livro. Deus usou um cantor que escreveu uma canção que tocou o seu coração, e Deus usou alguém. Agora, Deus conta conosco, Ele não precisa de nós. Deus conta com cada um de nós, mas Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é eterno, Ele é todo poderoso, amoroso, misericordioso. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Nós acabamos de cantar aqui, meus amados irmãos, os reis vêm e vão, mas o trono de Deus permanece para sempre. O que Isaías falou? Olha, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele é Deus. Não confunda as amizades com Deus. Não confunda o seu amigo, seu melhor amigo, sua melhor amiga com Deus. Deus é o Senhor. Ele é o Rei dos reis, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, a nossa vida, a nossa fé estão em Cristo. Cuidado então com os seus relacionamentos. Por exemplo, Provérbios 22, 24 diz assim: não se associe com quem vive de mau humor. A Bíblia coloca alguns alertas. Tem limite, gente, de quem que você pode andar. E tem pessoa que não obedece a palavra, tem pessoa que não lê a Bíblia, não está nem aí. A vida paralisa por causa dos outros. Quem está entendendo, amém? Paralisa. Temos que obedecer os princípios. A palavra diz aqui, não se associe com quem vive reclamando e mal-humorado, porque você vai ficar assim também. A palavra de Deus está dizendo. Jesus falou assim, você entrou numa casa, você fala o que na casa? Paz seja nessa casa. Mas Jesus continuou: se a casa não quiser a paz, que a paz volte para você e você segue abençoado. Jesus falou: você vai para uma cidade e anuncia a palavra, anuncie o evangelho. A cidade não quer ouvir. O que Jesus ensinou? Sacode a poeira do pé e vai pregar em outra. Aí tem pessoa que não escuta Jesus, e Jesus está dizendo: pare de dar o que é sagrado aos cães e de lançar pérola aos porcos. Que Deus te dê discernimento nas suas amizades. Pessoas que ficam ali te sangrando, te perturbando, você não tem necessidade. Nós temos que ser sábios, remir o nosso tempo. Muitas vezes você é alguém que valoriza quem é uma destruição na sua vida, e a pessoa que você tem que valorizar, você não liga, não agradece, não valoriza, fica perdendo tempo da sua vida. Olha, a minha oração é que Deus tire as escamas das mentiras dos nossos olhos, para você ver aquela pessoa que está do seu lado, que te ama. Provérbios 20, 19 diz assim: evite quem fala demais. Louvado seja Deus. Pessoas que tudo que você conta, ela fala para os outros. O pastor estava pregando um dia e falou assim: gente, nós não podemos roubar. E a irmã gritou: amém, glória a Deus.
Gente, nós não podemos matar ninguém. Aleluia! Gente, nós não podemos fofocar. E aí a mulher, quantos pecados nós podemos cometer com os lábios? Falso testemunho, mentiras, palavrões, fofocas, bisbilhotices, como diz na palavra, blasfêmias. Mas por outro lado, nós podemos ter o idioma dos céus no nosso lábio, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração. Então a palavra está falando, olha, cuidado com quem fala demais. A palavra fala tanto sobre as amizades. Não ande com quem se encharca de vinho. Provérbios 23, verso 20. Pessoas sóbrias, pessoas lúcidas. Abre sua mão. Deus, em nome de Jesus, coloca na nossa vida bênçãos, pessoas abençoadas, ó Pai. Quantos estão sofrendo por falta de discernimento nos relacionamentos? Dá essa maturidade para nós te pedimos, que nós sejamos uma bênção na vida dos nossos amigos. Ó Deus, que nós venhamos entender que o nosso ouvido não é lixo para ficar ouvindo qualquer coisa. Ó Pai, que nós possamos ter critérios, responsabilidades, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Sara diz, amém. Amém, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E sabe qual que é uma quarta coisa que paralisa a nossa vida? Superstições. O que é uma superstição? É uma crença sem nenhum fundamento bíblico. Aquele homem acredita numa coisa sem nenhum sentido, uma água, um anjo, uma confusão. Eu estou assustado de ver hoje em dia, gente, o tanto de gente que fala que é crente, que fica falando de horóscopo. O que está acontecendo? Uma confusão. Está na hora da gente ler a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Lê a palavra. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A melhor coisa do mundo, gente, é a palavra de Deus, no melhor lugar, o nosso coração, com o melhor objetivo: viver em santidade na presença do único que é digno. Então tem pessoas que acreditam em qualquer coisa. Você não pode construir a sua vida na areia. Aquele homem está parado e ele ia ficar lá para sempre, até morrer, 38 anos acreditando numa coisa sem sentido. Que Deus ilumine o seu entendimento, que Deus ilumine, que a luz do Evangelho brilhe na sua consciência, brilhe diante dos seus olhos, que você possa ver o Cristo ressurreto e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa a minha vida, e parar de perder tempo com crenças que não levam ninguém a lugar algum. Jesus falou: olha, obedeça a minha palavra e você vai construir a tua vida na rocha. Você vai ser como o monte Sião, que não se pode abalar. Não viva em ilusões. O ser humano, no desespero, qualquer coisa ele acredita, qualquer coisa ele acredita. Jesus então tira aquele homem daquele lugar e diz: olha, levanta, pega a tua maca e anda. Jesus restaurou as forças, Jesus restaurou a vida daquele homem. Um homem que os religiosos não estavam nem aí para ele. Eles chegam, aquelas pessoas que não ajudaram em momento algum, de repente elas aparecem e não perguntam assim: quem te curou? Elas perguntam: quem mandou você trabalhar sábado? Porque as regras deles eram mais importantes que a cura e a bênção de Deus na vida daquele homem. São pessoas que não estão nem aí para nada que não elas próprias. Mas Jesus diz: olha, vá e não peque mais. Viva agora em santidade. A minha oração é que você seja uma bênção em nome de Jesus. Que Deus te liberte de todo o comodismo. Às vezes você está desanimado, escute a voz do Senhor que diz: levanta, pega a maca e anda. Aquilo que te carregava, é você que vai carregar agora. Ele era levado da maca, agora é a maca que vai ser agora levada por ele. Chega de uma letargia.
A igreja brasileira com tantas possibilidades, está na hora de nós orarmos e testemunharmos. Não é possível que você está na Sara Nossa Terra, um ambiente abençoado, uma igreja que sempre foi vanguarda, uma igreja que sempre, um ministério que sempre esteve décadas na frente, evangelizando a juventude, usando as mídias, usando a rádio, usando a televisão. Eu me lembro, eu era criança, eu estava no estúdio da Bandeirantes, no dia que foi gravado o primeiro programa da Sara Nossa Terra em São Paulo, na TV, com o Bispo Robson, lá 92, 91, muito na frente. Não é possível que você está num ambiente como esse, não tem ninguém aqui torcendo para você sair daqui pior, é o contrário. Existe oração, existe um esforço para você sair daqui abençoado, a sua vida abençoada, o seu casamento abençoado. Pessoas que estão orando, clamando, intercedendo com tanto amor, com tanto carinho. Não é possível que você está nesse ambiente e vai continuar reclamando de tudo e de todos. Chega, está na hora de tomar uma posição. Chega de ficar caindo os pedaços. Eu estou 38 anos, não interessa, vai viver mais 2, 3 anos, 10 anos, mas vai andar de pé para a glória de Deus. Vai andar de pé para a glória de Deus. Sabe, eu estava, no final do ano passado, eu tenho contado essa história, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, de manhã, primeiro voo, 5 da manhã, morrendo de sono. E gente, quando eu cheguei, tinha uma fila no detector de metais. A fila não andava, as pessoas ficavam apitando, apitava, voltava, tira o relógio, apitava, voltava, desparafusava a língua, apitava. A pessoa apitando, é um robô, gente, é o exterminador do futuro a pessoa. E aí a fila não andava, e aí era de manhã, eu estava com muito sono, eu fiquei parado assim, né, na fila, e falei, eu vou começar a louvar a Deus aqui. Pus o fone, comecei a ouvir um louvor, era uma segunda-feira, eu tinha pregado lá no domingo, estava voltando para casa, e eu comecei a orar: Deus, abençoa essa semana, abençoa essas pessoas na fila, olha a cara delas, Senhor, olha só, as pessoas, Senhor, estão tudo tristes. Abençoa aquele robô ali, Senhor, ele apita, Senhor, tira esses ferros da vida dele. Eu comecei a orar. De repente, quando eu olhei para o outro lado assim, sabe quem que tinha? Uma grávida. Ela estava muito grávida, muito. Ela chegou assim, ficou parada assim, e junto com ela o marido dela, um banana, meus irmãos. Quem já viu aquele filme, O Diário de um Banana? Ele foi escrito por esse homem, parado, o marido dormindo no ponto assim, e a mulher, a grávida, parando. E eu estava ali no meio da fila, e fiquei olhando aquilo, e ouvindo louvor, orando, e ninguém fazia nada. Eu fiquei indignado. Falei: tem uma grávida ali, vocês não estão vendo? Tem uma grávida, abre aí que a grávida vai passar, vai abrir aí, acorda. Brasileiro, tudo dissimulado. Eu não tinha visto uma grávida, não, pode passar. Uma moleza, a grávida passou toda feliz. Senhor, obrigado. O bebezinho, e o marido, né, de decoração, andando assim. Era foda. Povo sem reação. Eles ficaram me olhando. E agora? Segue sua vida agora, fecha aí, segue a vida, vai, circulando. Você é o embaixador de Deus onde você estiver. Onde você está, as coisas acontecem, a presença de Deus está na sua vida. Uma oração pode mudar a vida de alguém. Um versículo bíblico, uma Bíblia que você dá de presente, um abraço que você dá em alguém, muda a história de uma pessoa. Eu sei que eu passei depois. Quem estava me esperando depois, você sai, você tem uma banca assim, eu entrei na banca, a grávida, o bebê, o marido, e ela veio agradecer ao Senhor. Muito obrigada, você me ajudou ali, muito obrigada. E começou a puxar a conversa comigo. Eu evangelizei a mulher toda, gente, evangelizei tudo. Eu falei assim: posso fazer uma oração pelo bebê? Aí, você mora aqui no Rio? Eu falei: não, eu moro em São Paulo, eu sou pastor, eu vim falar na igreja ontem, e eu quero fazer uma oração por vocês. Não, eu estou aqui, eu estou no limite para poder viajar, eu não vou poder viajar mais agora. Ela estava muito grávida. Eu falei: posso fazer uma oração? Ela falou:
pode, eu tenho que ajoelhar. Eu falei, não, fica de pé. E o marido, olhando perdido. Eu falei, você também vem aqui. E eu orei. A mulher, gente, você acredita que ela começou a chorar no aeroporto de manhã? De manhã. Às vezes as coisas mais simples, Deus começa a usar a sua vida. De uma vida de um marasmo, sabe? Ninguém sabe que você é servo de Deus. Não ora por ninguém, sabe? Não ajuda, não contribui. Olha, Jesus nos ensinou a lavar os pés uns dos outros, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. A Bíblia fala assim: saúdem-se uns aos outros. Tem gente que é tão desmaiada que nem cumprimentar a pessoa consegue. Oi, não consegue cumprimentar, é verdade. Jesus falou assim: se você cumprimentar só quem te cumprimenta, você não fez nada demais. Até o pagão faz isso. O pregador, o Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: que até os animais se cumprimentam na natureza. É verdade, os cachorros. Aí chega você, uma moleza. Mas essa é uma terça de fé e de milagres. Você saiu da sua casa para ouvir uma palavra de Deus, para orar, para dar um abraço em alguém, para voltar agora essa semana. E essa semana vai ser uma bênção. Esse mês vai ser uma bênção na sua vida. Dá um glória a Deus aí, aplaude o nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A alegria indizível da salvação. Levanta, pega a maca e anda. Eu quero encerrar com isso, ó. Levantar na Bíblia é uma palavra da escatologia, da ressurreição. Naquele dia Nínive vai se levantar, naquele dia os mortos se levantarão. Mas Deus já começa levantando a gente hoje, essa noite. Fica de pé no seu lugar, glorifica o nome do Senhor teu Deus. Abre assim sua mão, abre assim sua mão. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando os insultarem, perseguirem por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, não servirá para mais nada, a não ser lançado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Da mesma forma, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da mesa. Ao contrário, coloca no local apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Abra suas mãos. Da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Aplauda o nome do Cordeiro de Deus.